Graça e paz. Amém? Hoje, compartilhar um pensamento, algo que Deus trabalhou no meu coração. Confesso que essa palavra, eu estava lá no retiro, e ela bateu no meu coração, e eu fiquei pensando sobre isso, e queria compartilhar com vocês um pensamento. Então eu queria começar lendo Mateus 16, do 13 ao 20. Quando Jesus chegou à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é o João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, e os outros profetas. E você? Perguntou ele. Quem você disse que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o meu Pai do céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não o conquistarão. Eu lhe darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu seus discípulos que não dissesse a ninguém quem ele era, o Cristo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, eu oro nesse momento pedindo a tua graça, a tua misericórdia, que a tua palavra, Pai, seja traduzida para cada um aqui, Senhor, da maneira que o Senhor gostaria de falar, aonde o Senhor gostaria de tocar, Senhor. Espírito Santo, nos ajude a expressar a tua palavra de uma forma que possamos entender, Senhor, e que ela gere vida, Pai, que ela nos ofenda, mas que ela gere vida, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Querido, eu queria começar você imaginando essa cena. Então, Jesus estava chegando num local e ele, provavelmente nessa situação, os discípulos já tinham andado naquele lugar. Os discípulos já estavam lá. Os discípulos já tinham, de alguma forma, colhido informação sobre Jesus. Eles já tinham andado naquela região e Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, o que estão falando de mim? E eu acho interessante a gente pensar sobre isso, porque as pessoas falaram para os discípulos, principalmente para Pedro, imagino que os outros tinham a mesma informação, que Jesus era tudo menos quem Jesus era. Então, Jesus era João Batista, Jesus era Elias, Jesus era Jeremias ou outro profeta. E nesse contexto de... Obrigado. Nesse contexto de achar quem Jesus era, e eu não sei se já se perguntaram por que eles falaram o nome desses profetas. Então, existe um pensamento, existe uma maneira de pensar naquela época que os fariseus, os líderes religiosos, ele afirmava que Jesus não era o Messias. Então, eles tinham o conhecimento que Jesus era alguém muito bom, mas que não era o Salvador. Então, eles passaram a pensar que Jesus talvez seria, por exemplo, deixa eu pegar aqui, Elias, por exemplo. E por que Elias? Elias, ele era, ainda acredita-se até hoje, tá? Então, ainda na cultura judaica, acredita até hoje, em algumas Páscoas, eles deixam uma cadeira vazia, porque eles acreditam de verdade que Elias vai ser a voz que clama no deserto, aquele que vai vir antes do Salvador chegar. Então, eles olhavam para Jesus e falavam assim: olha, Jesus curava, Jesus transformava, Jesus pregava ao arrependimento, mas se ele não é o meu Salvador, talvez ele é o que vai anunciar o Salvador. Aí outros pensavam que ele talvez seria Jeremias. E Jeremias, se você pegar ali, ele é um dos grandes profetas do Velho Testamento, e Jeremias tinha uma semelhança com o ministério de Jesus. Era um profeta, alguém que estava pregando a palavra de Deus no meio de falsos profetas e pessoas que não acreditavam naquilo que dizia. E Jeremias falava para o povo: olha,
Está chegando o juízo para Israel. Olha, vai chegar o tempo que vocês vão ser escravizados. E o povo de Israel preferia acreditar em falso profeta, dizer que estava tudo bem, que as coisas estavam indo muito bem. E nesse processo, logo em seguida, ele é contemporâneo de Daniel, veio a Babilônia, ficaram no exílio, ficaram separados. E Jeremias tinha uma característica muito interessante, ele pregava sobre arrependimento, ele pregava sobre a reconstrução daquilo que é santo, daquilo que era de Deus, ele pregava o Messias, ele pregava a vitória do povo de Israel. E então, quando olhava a obra de Jesus, falava assim, olha, esse homem é alguém que vai fazer a diferença para nós aqui. Ele parece muito com Jeremias. E outros olhavam para ele e falavam assim, não, ele é João Batista. E aí vem uma coisa interessante, Jesus e João Batista, eles eram contemporâneos. Eles eram da mesma época. Talvez alguns, e isso tem várias explicações, mas talvez alguns olhavam, não sabiam quem era João Batista, e viam a mesma obra, arrependa-se que é chegado o reino de Deus, eu vim em nome do meu Pai. E eles pensavam, esse é o João, porque eu não sei quem é o João, então está aqui, ele é o João. Ou tem uma... E entenda bem que isso era algo de algumas linhas, que acreditavam que mesmo na morte, Jesus foi tomado por João Batista e continuou o ministério de João Batista. Então, as pessoas viam em Jesus um profeta e viam uma pessoa que de verdade eles acreditavam que poderia ser, mas não era. Era o desejo deles, era a esperança deles, talvez o anseio deles. Eles estavam esperando um Salvador. Eles estavam aguardando o Messias que tanto Jeremias falou, tanto que Isaías falou, tanto que eles estavam aguardando o silêncio profético que estava durando mais de 600 anos. Eles estavam aguardando essa redenção, essa vitória que eles ouviam o pai deles falarem. A Bíblia, ela é patriarcal porque ela era passada de pai para filha, ela era passada dentro da família. Imagine um povo que estava sendo escravizado por uma cultura romana, por uma filosofia grega. Eles estavam começando a viver uma esperança que talvez poderia chegar um Salvador, mas eles não reconheciam Jesus como Salvador. Talvez um profeta, talvez alguém que faria a diferença, que talvez era o caminho que levava ao Salvador, mas não era o Salvador. Isso tem muitas explicações, querido. Isso tem muitas formas de a gente ver. Talvez se você perguntar, trazendo para o nosso tempo hoje, e você for ali fora e falar assim, você precisa de um Salvador? A pessoa, lógico que eu preciso. Existe uma religião chamada cultura. E deixa eu falar para você, o Brasil conhece um Jesus cultural. O Brasil conhece um evangelho cultural. Se você for na escola, se você for na faculdade, se você for dentro das casas, se você falar com seus amigos, todo mundo sabe quem é Jesus. Todo mundo, essa pergunta pode ser estendida para todo mundo. O que o mundo diz de Jesus? E as pessoas vão falar assim, Jesus é um espírito bom. É um espírito de bondade, não é? Eu já ouvi muito isso. Talvez Jesus é alguém que faz a diferença na vida de alguns jovens. E essa cultura cristã que se instalou no Brasil, ela tem deixado um Jesus mais genérico, mais, como fala assim, mais palatável, sabe? Querido, ser cristão, ser alguém que segue Cristo, ser um pequeno Cristo, precisa ter renúncia, precisa ter morte, precisa ter conversão, precisa ter o amor de Deus cravado no nosso peito, querido. Ninguém vai conseguir, nem eu, nem você, ser cristão de verdade, se a cruz de Cristo não estiver cravada dentro de nós. E quando eu falo isso, é a morte, querido. É tomar a cruz de Cristo, subir na cruz e morrer para si mesmo. E às vezes a gente está vivendo esse Jesus cultural, essa cultura evangélica, essa cultura cristã nesse mundo, e está na mesma situação, sendo confrontado. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? E a gente pergunta para as pessoas, nossa, eu amo Jesus,
eu não sei viver, eu oro para Jesus todas as noites, eu falo com Jesus. Será que fala? Será que esse Jesus que essa cultura criou não é um Jesus que você pede aquilo que só você gosta e só aquilo que você quer fazer, que nunca te confronta, que nunca destrói os seus castelos de areia, que nunca destrói as suas vontades? E aí você está falando com esse Jesus, eu amo esse Jesus. E nas suas orações, obrigado. E o pastor Maurício falou sobre riqueza. E, querido, não tem problema nenhum ser rico na presença de Deus. Não tem problema nenhum prosperar. Só que às vezes a nossa oração é tão egoísta para nós mesmos que a gente só está pedindo: Pai, me dá porque eu quero ser rico, porque eu quero ter o melhor carro, que eu quero ter isso, que eu quero ter isso. E não tem um resquício de morte, querido, da vontade. Mas essa é uma comparação com o que o povo viu. O povo tinha uma esperança nessa época. Eles tinham uma visão que um profeta ia aparecer e ia anunciar o Salvador que eu tanto espero, um Salvador que eu tanto desejo. E eles olhavam para os profetas do Velho Testamento e falavam assim: precisa surgir um Elias, precisa surgir um Jeremias. Olha, João Batista tem um ministério que está levando as pessoas para o deserto, que está batizando, que está transformando. Precisa ser João Batista. E eles estavam diante do Salvador, querido, de verdade, e eles não reconheceram. E nesse processo de conhecer, e tem um versículo lá em Marcos 6,3, que Jesus também estava lá na sua terra, querido. E esse eu acho que é o mais perigoso. Quando a gente está muito próximo de quem tem Jesus, a gente começa a duvidar de quem é Jesus. Porque eles olham para Jesus e falam assim: esse aqui não é filho de José, o carpinteiro. Esse aqui não eu conheço a família dele. Querido, talvez as pessoas olhem para Jesus e olhem assim: eu conheço o Jesus da Beth, eu conheço o Jesus da Renata. Mas será que eu conheço o Jesus do Danilo, mas o Danilo é de Jesus? E aqui eu queria começar o que eu queria pregar hoje. Isso aqui é só uma introdução. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E eu queria inverter essa pergunta. Jesus perguntou para Pedro, falou assim: quem as pessoas dizem que eu sou? Agora eu quero fazer a pergunta para você: quem as pessoas dizem que você é? Por que eu quero fazer essa pergunta para você? É muito fácil, querido, nas luzes da igreja. É muito fácil aos domingos sermos cristãos, sermos evangélicos, sermos dedicados ao Senhor, levantar as nossas mãos, gritar eu amo o Senhor. É muito fácil, querido. Mas quem as pessoas dizem que você é? Qual é o testemunho das pessoas a seu respeito? E talvez a gente pode trabalhar com vários níveis de pessoas. Vamos começar pelo nível da multidão, das pessoas que sabem quem você é, ou pelos familiares, ou pelo ambiente de trabalho. E quando eu quero chamar sua atenção para essa pergunta, e eu queria que você ficasse pensando sobre essa pergunta: quem as pessoas dizem a seu respeito? E querido, eu poderia ser muito, muito simplista agora e dizer assim: nossa, eu sou cristão e eles me veem em Jesus. Querido, se as pessoas veem Jesus em você, elas veem a atitude de Jesus em você. Então não vamos responder simplesmente assim, porque essa resposta parecia ser a mais fácil de ser respondida. Só que será que as pessoas veem Jesus em você? Então não responda dessa forma, porque a resposta mais fácil é essa. Só que também é a resposta mais difícil. Porque se você falar, as pessoas veem Jesus, então elas vão ver uma pessoa que tem o coração dado, uma pessoa cheia de amor, cheia de misericórdia, cheia de graça, cheia de perdão, de mansidão, de bondade. Vocês estão entendendo que o preço é alto? Vocês estão entendendo que quando você fala assim, as pessoas veem Jesus em mim, o preço é muito alto, querido. Mas a gente vai chegar lá, tá? Isso aqui é só o comecinho. E eu queria que você parasse para pensar sobre essa pergunta. Será que as pessoas lá fora encontram um Danilo
com o coração entregue, disposto ao perdão, por exemplo. E querido, o perdão é um desafio a todo tempo. A todo tempo, querido. Eu acho que tem uma coisa que Deus nos deixou. Eu não vou dizer que seja uma armadilha, mas é algo assim para saber se a gente está... Querido, se você tem dificuldade de perdoar uma pessoa, você tem que se aproximar mais de Deus. Você tem que chegar mais perto de Deus, querido. Perdão é inegociável, querido. É algo assim que não tem, vamos dizer assim, não tem, Deus, mas, Deus, talvez, não tem mais com Deus em relação ao perdão. E eu não estou dizendo para ti que é algo fácil, querido. E isso tem que ser pontuado, porque o perdão normalmente está relacionado às pessoas que têm capacidade de nos ofender. Sabe, não sei se você já foi ofendido por um desconhecido que não tem importância nenhuma na sua vida. Facinho perdoar. Segue a sua vida, nunca mais vou ver. E quando é um filho que nos ofende? E quando é os nossos pais que nos ofende? E quando é os nossos irmãos? E quando é o irmão da igreja? Quando é o seu líder de grupo familiar? Quando é o seu pastor? Sabe, tem níveis de perdão que a gente tem que aprender a lidar, querido. E sabe, e não é algo muito fácil. E quando eu pergunto para você o que as pessoas veem de você, as pessoas veem uma pessoa que tem o perdão. Um outro ponto, querido, sobre o que as pessoas podem ver em nós, sobre o amor. E aí essa, acho que talvez seja aqui, esse evangelho cultural mais prega, né? Não, ser cristão é amor. Só que talvez as pessoas que falam isso, as primeiras dizem assim, mas não pisa no meu calo não. Se bateu, leva. Sabe? Esse é o padrão desse mundo, querido. O amor que as pessoas colocam na cabeça é assim, até me ofender. Até que eu não concorde com algo que ela faça. Até que ela me ofenda e aí o amor é diferente. Eu amo ela, mas longe de mim. Querido, isso não é amor bíblico. Se tem uma pessoa, porque Jesus era uma pessoa que tinha motivo para se afastar de nós, era Jesus, querido. Nós ofendemos Ele de todas as formas possíveis. O nosso pecado ofendia o Pai. E Jesus, se tinha uma pessoa que não queria ter nada conosco, era Jesus. Querido, e Ele te amou, Ele me amou primeiro. Sabendo que a gente era, e somos ainda, transgressores da lei. Que ainda de vez em quando escorregamos, e ainda de vez em quando ofendemos, ainda de vez em quando perdemos a paciência. Ele continua nos amando, querido. E isso não é algo para a gente comemorar, isso é algo para a gente chorar na presença dele. Obrigado, porque meu destino era um inferno, e mesmo assim o Senhor me amou. O Senhor me amou. Então, o que as pessoas dizem ao teu respeito em relação ao amor, isso é importante a gente entender, porque se as pessoas não estão reconhecendo o amor de Jesus na sua vida, se as pessoas não estão reconhecendo pelo menos uma fagulha, querido, ainda falta uma caminhada longa para você chegar perto desse amor. Mas, querido, tudo que eu estou falando aqui é o caminhar com Cristo, querido, é estar diante dele, é ter intimidade com ele. E eu acho interessante no texto que eu li no começo. E se você recordar, o pastor Maurício há uns domingos para trás, ele pregou sobre Pedro. Cara, que Pedro era falho, que Pedro não acertava uma, que Pedro era alguém que vivia na alma. Mas nessa passagem ele acertou, querido. Ele acertou uma de muitos erros. Então, querido, se você está errando ainda, tem esperança. Pedro conseguiu. Se Pedro conseguiu, queridos, temos esperança para nós. Eu olho para a vida de Pedro e eu acho que o Pedro está só na Bíblia porque ele é o exemplo de ser cristão. Do processo de conversão, do processo de arrependimento, do processo das falhas.
Eu gosto muito da passagem que Jesus estava lá veio no barco na tempestade, Pedro saiu no barco, todo mundo faz um glamour nessa passagem. Você já pensou que Jesus estava indo para o barco, Pedro não precisava descer? E além de tudo ele deixou a lição que ele era um homem de pouca fé, querido. Ele se expôs, entre aspas, ao ridículo. Lógico que a história é interessante, a gente tira um monte de lição. Mas ele não precisava, filho. Ele foi chamado de filho de Satanás por Jesus, querido. Arreda de mim, Satanás. Sai daqui. Você está entendendo que Pedro, ele tinha um monte de falha, mas ele acertou nessa. Então, quando eu vou chegar no final, vai ter esperança, tá? Não é só... Mas eu queria chegar para vocês porque o reflexo das pessoas lá fora reflete diretamente o tanto de Jesus que tem em você. Porque talvez a sua conversão seja interna ainda. E eu entendo isso, querido. A gente está sendo trabalhado de dentro para fora. Mas tem algumas expressões, tem algumas situações na nossa vida que tem que começar a mudar, querido. Tem que começar a fazer efeito. Jesus tem que começar a ser o remédio para o mal do pecado nas nossas vidas. Ele precisa ser esse remédio. Então não adianta você ser um cordeirinho aqui e ser uma ovelha negra lá fora. Não adianta, querido, sabe por quê? Porque lá fora é um mundo estruturado para te derrubar. E eu queria, pra gente continuar aqui. Tem mais uma, deixa eu só falar dessa. Quem aqui já ouviu falar nessa cultura? Eu sou honesto, então eu sou uma pessoa de bem. Querido, honestidade não te leva para o céu. Fazer as coisas direito é obrigação nossa. Ser honesto no seu trabalho, de não roubar seu patrão, é obrigação nossa. Isso não te faz melhor, não te garante salvação, querido. Quem te garante salvação é Jesus. E eu já ouvi muita gente que tem esse Jesus, esse conhecimento de Jesus. Quando você vai confrontar ela, ela fala assim, não, mas eu sou uma pessoa honesta. Eu faço as coisas direito. Eu falo a verdade. Como que se isso fosse algo digno de salvação, querido. Só que normalmente essas pessoas não falam o pecado que está escondido lá dentro, né? Não fala. A gente é meio que hipócrita. Às vezes a gente é muito rápido em julgar os outros, mas é muito tardio de nos colocar e expressar os nossos pecados. Mas, né? Então essa cultura cristã que se, entre aspas, estabeleceu no Brasil tem confundido a cabeça de muita gente, querido. Da mesma forma que aquele povo estava confundido ali no começo. Eles estavam com a esperança de um profeta, de viver um judaísmo, de ser restaurado. E sabe, o que mais me deixa triste, que talvez, quem sabe, todavia, né, eu vou falar isso porque eles tinham esperança de Israel se tornar a glória que era no passado, de ser a nação potente, a nação que subjugava as outras nações, a nação que era escolhida por Deus. Ele não esperava um Salvador como Jesus, ele não esperava ser Jesus esse Salvador, porque sempre que Deus levantava alguém era para julgar, e eles estavam sobre o jugo de Roma e sobre a cultura da Grécia, querido. Então eles tinham motivo, razões para achar que o Salvador não poderia ser Jesus, porque Jesus não estava subjugando Roma, não estava levantando um exército, não tinha as trombetas, não tinha uma situação que faria as pessoas, olha, o Deus do meu pai, o Deus dos meus antepassados está fazendo como antigamente, está subjugando as nações. E não era isso que estava acontecendo com Jesus. Jesus, ele veio para mudar as coisas, ele veio para uma nova dispensação, ele veio mostrar a graça, ele veio transportar a lei que estava em pedra para uma lei que estava no coração das pessoas. Ele não queria ser um político, ele não queria ganhar isso na política, ele queria ganhar um por um, querido. Jesus, ele foi ganhando um por um e começou com os 12. Ele foi ganhando pessoa por pessoa, ele foi convencendo as pessoas que todos somos pecadores e necessitamos da salvação através de Cristo. E foi através da pregação para esses 12. Então, Jesus não fazia parte do anseio dos judeus. Por isso eles não via Jesus como Salvador. E talvez se a gente apresentar o Jesus que está na Bíblia para esse mundo, eles vão falar assim, esse Jesus não faz sentido algum. Esse Jesus não faz sentido, porque se a pessoa me ofende, eu tenho que ofender também. Eu gosto muito desse termo, que é assim, ó, farinha pouca, meu pirão sozinho, querido.
pessoas são egoístas. E quando a gente apresenta um Deus, um caminho de compartilhar, um caminho de viver em comunhão com os outros, as pessoas falam assim, mas eu vou perder, eu tenho que perder. Querida, a Bíblia fala que quem perde ganha no reino de Deus. E é esse processo, querido, que talvez essa cultura tenha contaminado o coração da igreja, porque a igreja já não quer mais perder, a igreja já não quer mais ver Jesus. E se a gente, igual eu estou pregando aqui, parece um puxão de orelha, querida, esse puxão de orelha veio para mim, eu só estou pregando aquilo que Deus falou comigo. Eu estava lá no retiro e acho que eu comentei com o pastor Maurício. Eu comentei com o pastor Maurício, está sentado do meu lado lá no retiro, e cara, eu falei, olha, Deus está falando assim comigo. Querido, e é isso, e a gente quer ser egoísta aqui na igreja, a gente quer viver essa cultura do amor que é conveniente para mim, que o perdão só é bom quando é conveniente para mim, e a gente esquece de quem é Jesus de verdade. E nesse processo, lá em Romanos 12:2, não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Querido, eu estava comentando no meu grupo familiar, né? Eu até falei para eles assim, ó, vou comentar, vou adiantar um pouco que eu vou pregar para vocês. Mas o que eu queria... Às vezes a gente confunde esse moldar com esse mundo, sabe com o quê? A gente está muito preocupado se a pessoa ouve música, música do mundo. Sabe o que significa moldar? É quando a gente não consegue tirar de nós mais o mundo. Quando as coisas desse mundo faz parte do nosso dia a dia. Quando as coisas desse mundo já nos moldou. E se você pegar uma barra de ferro e entortar ela está moldada do jeito que você. E a gente já está torto por causa desse mundo, mesmo na igreja. Então a nossa mente, o nosso pensar, a maneira de andar, a maneira de vestir, a maneira de falar, começa a ser moldado, começa a ser parecido, ter a mesma forma desse mundo. E existe um contraponto, querido. Se você não se moldar com esse mundo, você vai conhecer qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Querido, não tem como a gente se moldar e receber qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Porque quando a gente está moldado com esse mundo, não que a boa e a perfeita vontade de Deus mudou, só que a gente começa a reclamar da vontade de Deus, da bondade de Deus. A gente começa a reclamar porque não se enquadra no molde que a gente está vivendo naquele momento. O molde nos deformou para a palavra de Deus. Então a palavra de Deus começa a não encaixar mais na maneira que a gente está vivendo. Quando a gente é deformado por esse mundo, querido, a gente começa a reclamar, porque talvez não é tão boa a vontade de Deus, também não é tão perfeita assim a vontade de Deus, porque esse mundo nos deforma, esse mundo nos dá a forma do pecado, da forma do velho homem. Então a gente começa a viver e questionar a Deus, a não reconhecer quem Ele é, e não reconhecer que Ele é o nosso Salvador, que Ele deveria nos moldar, e não esse mundo, não esse evangélico cultural que temos vivido. E quando eu bato nesse evangelho cultural, querido, eu estou batendo para mim, estou batendo para vocês, porque é algo muito sutil, que entra devagar, vai entrando devagar. E eu conheço muita gente, querido, que não vem em igreja e conhece o Jesus cultural, o Jesus popstar, que é bondoso, só que no final não tem intimidade nenhuma, é só uma falácia, é só algo dito de boca para fora, querido. Então quando a gente fala não se amolde esse mundo, não tem a forma desse mundo, querido, é porque a gente começa a olhar para Deus e questionar a boa e perfeita vontade de Deus, porque não cabe mais dentro de nós, porque o nosso molde quebrou. O nosso molde quebra, querido, ele deforma, não cabe mais dentro. Mas tem um motivo, querido, que a gente fica nessa dicotomia, né, que é a palavra, nessa briga, nesse arranca-rabo, lá em Gálatas 5, 16 e 17. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida, assim não santificarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana
deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que você não tem liberdade de pôr em prática o que tenta fazer. Querido, você tem uma briga diária. Por isso que, quando eu falei no começo, parece simples essa luta que a gente tem. Tem áreas que, querido, eu sou 10. Eu não tenho problema. E aí, assim, quem convive comigo sabe, talvez, eu espero que enxergue, eu não tenho problema nenhum em perdoar as pessoas. Cara, eu sou alguém que perdoa com muita facilidade. E tipo assim, quando eu falo isso, é literalmente, eu perdoo as pessoas. E as pessoas até estranham, porque, tipo assim, pra mim, sabe por que eu perdoo? Porque eu entendi que meus pecados são jogados lá no fundo do mar e Deus esquece aquilo que eu faço. Então, sim, se você me ofendeu, querido, se a gente se acertou, pra mim, tá acertado. E eu tenho o maior prazer de sentar à mesa com você. Isso é perdão, querido. Eu gostei dessa definição. Você quer saber se você perdoa uma pessoa? Senta na mesa com ela. Coma com ela. Isso, cara, eu não tenho problema nenhum. Mas tem outras áreas na minha vida que Deus está trabalhando, querido. Que é uma luta ainda. E imagino que seja mesmo que você. Talvez você fale assim, não, Danilo, o amor pra mim é... Olha, mas o perdão ainda não, querido. Estamos no processo. É a nossa briga diária, querido. Existe uma natureza dentro de você que briga com o seu espírito, querendo que você se amolde esse mundo, que você crie a forma desse mundo. Existe uma natureza dentro de você que briga com você o tempo todo para que você não faça aquilo que Deus sonhou para você, aquilo que Deus desejou para você, querido. Existe uma natureza que está brigando o tempo todo, resgatando aquilo que era antigo na sua vida, aquilo que era a velha natureza. Existe dentro de você, querido, algo que está brigando para você não viver a boa e perfeita vontade de Deus. Então, quando você está brigando o seu espírito está brigando, querido, lembrando um pouco do Rideu, dá lado ao espírito, querido, vai orar, vai ter intimidade, porque tudo que eu estou falando tem a ver com intimidade, querido. Se a gente não tiver íntimo com Deus, a nossa alma vai ganhar, o velho homem vai surgir, a gente vai deformar a forma que foi transformada pelo sangue de Jesus, e a gente vai começar a duvidar se Deus é bom, se Deus nos perdoa, se Deus tem um amor de verdade, vai duvidar da nossa identidade em Cristo Jesus, porque a nossa forma vai estar deformada. Vai estar deformada, porque a gente deu lado para a nossa alma, e o velho homem vai surgindo de volta, e aquilo que a gente para de fazer, começa a fazer. E eu gosto muito dessa parte, quando eu conto o meu testemunho, querido, eu não bebo porque eu tenho tendência a ser alcoólatra, querido, eu não vou beber, querido, eu sei que se eu dar lado a minha alma, e olha que eu até gosto, querido, então eu gosto de bebida destilada, por exemplo, mas para que eu vou me expor ao risco de tender a minha alma e perder essa luta? E perder a luta para minha alma e começar a voltar ao velho Danilo, aquele velho Danilo que Jesus pagou o preço. Para que eu vou me expor ao risco, querido? Se você se expõe ao risco, você está deixando o espírito mais, entre aspas, fraco, porque o espírito está completo dentro de você. Mas se você tender a sua alma, você vai, querido, vai indo. Daqui uns dias você está na mesa de bar bebendo e se embebedando. Querido, eu não tenho problema nenhum com bebida alcoólica, tá? Só que, vamos começar que embriaguez é pecado. E pecado continua sendo pecado na Bíblia. Tá? Então assim, eu bebo socialmente, querido. Mas para mim hoje, meia taça de vinho é embriaguez. Então eu peco se eu beber. Há muito tempo sem beber. Então se eu beber meia taça de vinho, eu tô bêbado. Eu perdi discernimento. E quando eu falo sobre bebida, nossa, Danilo, então você... Querido, eu não tô... Olha, eu não sei da vida de ninguém aqui, tá? Eu só estou dizendo que da minha parte da bebida. E se não for a bebida na sua vida, pode ser a mentira, pode ser a fofoca, pode ser o que for, querido. Pode ser a sensualidade, pode ser a pornografia, pode ser o que você quiser, querido. O nome bebida aqui não importa. O importante é você fazer uma análise na sua vida e pensar: o que eu perco quando eu vou para esse lado? No que eu tenho perdido? E querido, é um processo.
É um processo que nessas áreas a gente vai precisar mais de Jesus. A gente vai precisar mais se converter, vai ter que mais Jesus nessa área. E é um processo que a gente vai viver, querido. E tá tudo certo. Eu só estou dizendo, eu citei o exemplo da bebida porque é algo marcante para mim. E eu posso falar para você, não foi muito fácil no começo, porque todas as festas dos meus amigos tinham bebida. E aí, sabe o que é o mais interessante? Hoje, no meu trabalho, em onde for, quando vai fazer qualquer festa, as pessoas lembram que tem que levar refrigerante por causa da minha causa, por causa de mim. Eu não bebo. Eu nem preciso levar o refrigerante, cada um leva a sua bebida lá, só que eles sempre têm um refrigerante para quem não bebe. E eles sabem que é eu que não bebo. E tá tudo certo, querido. Eu só estou dizendo que você deixa uma marca nas pessoas quando você se posiciona. Você deixa uma marca nas pessoas quando você decide voluntariamente, querido. E sabe, eu estou falando aqui, eu não quero que ninguém saia daqui de uma maneira religiosa, dizendo eu vou parar de fazer. Eu quero que você faça voluntariamente, que você entendeu que eu preciso tender ao Espírito, eu preciso ter intimidade para me tender ao Espírito e crescer esse Espírito em mim. Eu preciso vencer essa batalha, porque eu entendi racionalmente que se eu for para essa área, eu vou perder. E existe o exemplo mais clássico, que são os jovens e o sexo. Querido, um cantinho escuro, com um beijo na nuca. Preciso falar mais alguma coisa? Sozinho no canto escuro, com um beijo na nuca. O que levanta? Santidade, certeza. Não é assim? Querido, não é assim, querido. Quando a gente se expõe ao risco, a gente está dizendo, eu tenho controle sobre a minha vida. Não tem nada, querido. A maioria das pessoas que eu conheço que engravidou, falou assim, quando eu vi já tinha sido. Já foi. Já tinha ido. E é assim, querido. Quando eu vi, eu fiz sexo. Quando eu vi, eu não aguentei. Porque a velha natureza ganhou, querido. A velha natureza ganhou. Mas, querido, voltando à pergunta inicial, o que as pessoas pensam de você? Será que elas têm visto o fruto do Espírito ou o fruto da carne? E lá em Gálatas, inclusive, né, se você pegar ali, eu não vou ler tudo, só vou ler os frutos, de 5, do 18 ao 26. Lá ele lista os frutos da carne e o fruto do Espírito. Entre os frutos da carne, tá assim, imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acesso de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes, querido. Tudo isso, querido, são frutos da carne. Eu li rápido aqui, mas eu queria que você lesse em casa. Talvez você fale assim, olha, Danilo, pureza sexual eu tô suave, né? Suave. Mas a idolatria, e aí a gente cai assim, nossa, mas quem idolatra é outra religião, né? Não é, querido. Você pode idolatrar o seu filho, por exemplo. Você pode idolatrar o seu marido. Você pode idolatrar o seu pastor. Você pode idolatrar a sua igreja. Cuidado, querido, idolatria é algo muito perigoso e todos nós somos tendenciosos a ter idolatria no coração. Tome cuidado. Discórdia, ciúmes. Essa acho que aqui, acho que deve ser em outra igreja. Acesso de raiva, acho que ninguém aqui. Isso aqui, ninguém. Querido, eu estou dizendo desses frutos porque parece coisa simples. Parece coisa besta, boba. Não é nada. Mas não é, querido. É uma raizinha da nossa velha natureza brotando dentro de nós. E aí eu vou mexer com o brilho de todo mundo, né? Eu sou controlado, eu não tenho acesso de raiva. Mas quando eu pego o meu carro, quando cruza a minha preferencial, é só amor. Eu imagino, contando comigo aqui, né, que nunca ninguém ficou bravo no trânsito. Tem um acesso de raiva.
Eu imagino que ninguém xingou, né? Também, né? Seu filho de Balaal, né? Seu eunuco, né? Só... tem vários xingamentos gospel, né? Tem um que eu acho que é o mais perigoso, seu abençoado, né? Você tá falando que ele é abençoado mesmo, querido? Eu sei não. Porque quando eu falo, não é não. Desculpa, eu não faço essas coisas. Não, tô brincando. Que carro nos desperta. Não sei o que acontece dentro do brasileiro. Parece que o carro, você ganha a CNH e ganha um direito de ficar com raiva, né? Eu nem fico bravo quando não dá certo. Nem... espiritual puro. Mas, de compensação, querido, tem os frutos do Espírito. E dentro deles tem o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Querido, quase essas todas aqui praticamente combate os frutos da carne ali, o que a carne produz. Ela combate. Querido, a parte sexual, o domínio próprio, praticamente, se você tiver domínio próprio, e quando eu falo domínio próprio que vem do alto, querido, qualquer parte da imoralidade sexual você vence. Porque você está firmado no Espírito. Toda vez que você estiver no trânsito, Deus, dá paciência, porque no carro eu não tenho, querido. Tem que orar. Tem que ser, até dirigir o carro tem que ser espiritual às vezes. Porque senão a gente começa... Tem uns dois lá. Tem às vezes que as pessoas espiritualizam demais. Mas tem gente que humaniza demais. E a gente acaba não colocando o Espírito nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Você vai andar de carro, querido, se você não tem paciência, já sai orando. Antes do freio de mão, antes de colocar o cinto, você está passando, Deus, passa o cinto, Deus, controla. E trava o cinto. Coloca o cinturão da verdade. Estão entendendo? A gente já tem que ir preparado, querido, já tem que colocar a armadura ali no carro. Voltando ao texto inicial, lá em Mateus 16, 15 ao 19. E você perguntou a ele: quem você diz que eu sou? Simão Pedro respondeu: você é o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí agora eu vou mudar a pergunta. Quem é Jesus para você? Primeiro eu fiz a pergunta: quem você é para as pessoas? Agora eu estou perguntando para você: quem é Jesus para você? E sabe como você responde essa pergunta? Intimidade. É impossível, querido, ser multidão. É impossível ser contemporâneo. E a palavra contemporâneo é viver na mesma época. É impossível, querido, ter um conhecido. Por exemplo, os jovens. É impossível você saber quem é Jesus através dos seus pais. É impossível você... Talvez você vai ter vislumbre, porque as pessoas veem em você, Jesus. Mas para responder essa pergunta, quem eu sou, você tem que ter intimidade. E Pedro tinha. E por ter intimidade, querido, o Espírito Santo, naquele momento, desceu do céu e falou para ele. E Jesus reconheceu essa revelação do alto. Você é o Filho do Deus vivo. Querido, quem é Jesus para você? Jesus é o teu Salvador? Essa é a primeira pergunta que eu queria deixar para você. Jesus é o seu Salvador? E aí eu vou estender a mesma pergunta. Jesus é o seu Consolador? Porque através do Espírito Santo Ele consola nós nesse tempo. Ele tem guardado, tem nos ajudado. Lembra que Ele é três, querido. Quando a gente fala do Espírito, cada um tem a sua função, mas em Jesus Ele também é o Consolador. Ele foi para o Consolador vir, mas eles são os três em um. E nesse processo, querido, nesse processo de quem é Jesus para você, é uma pergunta tão pessoal, mas que remete de verdade à sua conduta nesse mundo. Quando Jesus foi levado ao pináculo do templo por Satanás, o diabo falou assim: tá vendo esse reino aqui, ó, tudo, tá vendo aqui, ó, tudo é meu, e eu te dou. E Jesus falou assim: obrigado, não quero. Querido, esse mundo jaz do maligno, querido.
você e eu somos pontos de luz, são pontos de esperança, são a manifestação do amor, da graça, da misericórdia de Deus na terra. Por isso que a Bíblia fala que somos estrangeiros nessa terra, não somos mais pertencentes aqui, somos como se fossem embaixadores. Não, literalmente somos embaixadores, literalmente somos chamados a viver como se fossem peregrinos, querido. E o que significa isso? O nosso vínculo não é nesse mundo. Querido, é muito massa ter uma casa, é muito massa ter um carro, querido, só que vai ficar. A nossa verdadeira casa está lá com Deus, lá no céu. É muito massa ter uma conta recheada de dinheiro e você poder comprar o que você quiser, querido. É muito massa fazer uma família. Tudo isso é muito bom, querido, para esse tempo. E essa é uma das coisas que eu não esqueço do pastor Ailton. E eu não lembro onde está o versículo, mas quando o povo de Israel foi para a Babilônia, eles estavam desesperados diante de Deus. E Deus deu uma resposta para ele, falou assim: vão lá e plante árvores, vão lá e case, e dê suas filhas a casar, porque vocês vão ficar um tempo aqui. Querido, viva essa vida aqui, realmente, conquiste as coisas, vocês vão ficar um tempo aqui. Mas vai chegar o dia que vai voltar. Vai chegar o dia que Israel vai descer, a Nova Jerusalém vai descer. Vai chegar o tempo que Apocalipse vai se cumprir, querido. E quando o Apocalipse se cumprir, querido, o seu carro vai ficar, os seus desejos vão ficar, os seus sonhos, porque os nossos sonhos vão ser o mesmo do nosso Pai. A nossa vontade vai ser a mesma dele, querido. E eu não acho que a gente vai ficar no céu cantando e uns vão ficar com a harpinha, outros vão ficar com a trombetinha. Não, querido. A gente vai governar nessa terra. Porque a Bíblia fala que a Nova Jerusalém é um lugar de governo sobre a terra. E a gente vai estar na mesa com o nosso Pai. E a gente vai governar com Ele. E ainda eu sou mais doido ainda, tá? Não só a terra, a gente vai governar o universo, querido. Eu estou aguardando ansiosamente para ir para as galáxias, poder visitar qualquer lugar do universo, querido. Porque foi o meu Pai que criou. Foi Ele que criou. E Ele não vai me negar uma visita em qualquer... fazer um tour na Via Láctea, fazer um cinturão de Órion. Não vai me negar isso. Conhecer o que tem debaixo dos planetas gasosos, entrar lá nos anéis de Saturno. Eu acho que Deus, você vai chegar, Deus, você deixa eu ir? Deixa eu ir, Deus. Eu vou pedir, tenho certeza. E tem mais outros que vão pedir que eu os conheço, né, Eli? Olha lá, tá? Eu conheço, tem uns que gostam. Querido, e faz parte do processo. Mas, se eu pudesse deixar algo para você pensar essa semana, o que as pessoas dizem a seu respeito? Será que elas têm visto que você tem sido, tem vencido as suas lutas diárias e Jesus tem saltado de dentro para fora? E o mais importante, porque com a revelação de Jesus em você, querido, Jesus é individual. Por mais que eu possa expressar o que Jesus fez por mim, por mais que eu possa expressar o tanto que Ele me transformou, o tanto que Ele me mudou, o tanto que Ele tem me mudado, o tanto que Ele tem me transformado, o tanto que Ele vai me transformar, o tanto que Ele vai me mudar, querido, todas as minhas experiências são somente minhas. Querido, lute pelas suas experiências com Ele, lute para ter intimidade, lute para ter um quarto, lute para ter aquela experiência que é única, para você poder subir aqui e falar assim: eu tive um encontro com Jesus, que Ele falou comigo, que Ele me tratou, que Ele me curou, que Ele me transformou, porque eu era assim, eu fazia assim, hoje eu não faço mais, porque através da experiência, da intimidade, do toque dEle, eu pude mudar. Querido, é nesse tempo, querido, não é a experiência dos outros que nos muda, nos ajuda ao caminho, querido. O seu testemunho me ajuda muito, querido, mas as suas experiências são suas, e ninguém vai tirar, querido. Não vai ser a dor, não vai ser a morte, não vai ser escassez financeira, não vai ser a separação, não vai ser nada, querido. Não vai ser as traições que vai tirar as experiências que Deus colocou e fez através da sua vida.
Não tem nada que tire isso, querido. Se você já foi tocado, se você já foi transformado, se você já foi envolvido pela glória de Deus, você sabe do que eu estou falando. Não tem um dia de choro que vai apagar aquilo que Deus fez na sua vida. Você até pode duvidar, mas você lembra de cada momento que Deus falou com você. Você lembra da sensação, você lembra do toque, você lembra do amor, do carinho de Deus, você lembra da misericórdia de Deus. E quando você lembra, você fala: é impossível voltar para trás, porque eu sei que esse Deus me ama, eu sei que esse Deus me transformou, eu sei que esse Deus cuidou de mim nas minhas feridas. É nesse tempo, querido, que a gente não desiste de andar para frente, de correr essa corrida, porque as experiências pessoais nos apontam para quem Jesus é na nossa vida. É através das nossas experiências. E Pedro, querido, Pedro teve as suas experiências com Deus. Pedro teve as suas experiências, ele teve os seus momentos ruins, os momentos que ele atravessou Jesus, mas as suas experiências levou ele à frente do templo, olhando para um paralítico e dizendo assim: eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, levante e ande, porque eu aprendi com o meu mestre que eu posso impor as minhas mãos e curar os enfermos, eu posso orar pelas pessoas, elas serão transformadas, eu posso libertar através da minha oração, porque o poder, toda a glória é dele, mas ele nos entregou como igreja, e possamos colocar as mãos nas pessoas, e aquilo que está começar a agir através de você. Se você teve uma experiência do amor de Deus, se você teve uma experiência da graça de Deus, está no tempo de você derramar esse amor, está o tempo de você derramar essa graça, é o tempo de você derramar o perdão. É esse tempo, querido, porque as suas experiências te levam diretamente para quem Jesus é na sua vida. Cada um aqui teve uma história com Deus, cada um aqui tem uma história, um momento com Deus. Talvez a sua conversão foi no perdão, querido. Talvez você achava ser incapaz de Deus perdoar por tantos pecados que você fez, mas você encontrou o perdão. Talvez você achava que era impossível alguém amar você, era impossível alguém amar você, e nesse momento, querido, você encontrou um amor que era suficiente para esquecer todo o seu passado, querido. E esse amor te envolveu. É tempo de você dar esse amor, é tempo de você olhar para aquilo que Deus curou, as feridas. Se você foi curado, querido, se Deus curou o seu físico, é tempo de você curar os físicos de outras pessoas, porque as experiências nos levam para isso, querido. E Pedro, apesar de tudo que ele errou diante de Jesus, querido, ele chegou no final do ministério dele, ele era, e Deus entregou, acho que a grande revelação, falou: tu és Pedro, e sobre esse fundamento, e esse fundamento é o Jesus que está dentro de você, o Jesus que depositei esses 3 anos, eu edificarei a minha igreja. Isso está estendido para todos aqui, querido. Sobre essa igreja, eu vou transformar o mundo, querido, eu vou edificar esse mundo. É aquilo que foi falado: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E através de você, começou com Pedro, Jesus falou para Pedro: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Querido, você faz parte dessa pedra, porque essa pedra angular é Jesus que foi depositado em você. E se você faz parte desse reino, se você faz parte dessa história, querido, você também tem o poder de não deixar as portas do inferno invadir a sua casa, invadir a sua história, invadir os seus pensamentos. Não deixe o pecado te dominar, querido. Comece a vencer as batalhas, comece a vencer, querido. É sobre essa pedra é Jesus, querido. E quem está nessa pedra não perde para o pecado, não vive mais no pecado, mas luta contra o pecado, mesmo que erre o alvo um dia, querido. Mas temos a graça, a misericórdia para continuar andando. Amém, queridos? E pra gente, eu me empolguei. Calma. Filipenses 4, do 8 ao 9. Por fim, irmãos, quero lhe dizer só mais uma coisa: concentre em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente, digno de louvor.
continue praticando tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus de paz estará com você, querido. Saia para essa semana e comece a pensar dessa forma. Comece a pensar diferente, querido. Não use esse evangelho cultural que tem dominado as igrejas, tem dominado a mente. Querido, pecado continua sendo pecado. Querido, e erro continua sendo erro, querido, mas existe uma graça, existe uma misericórdia. Existe uma graça. Mas precisamos, querido, de verdade, e não é para sua salvação, precisamos dar fruto. Precisamos dar fruto do Espírito. Precisamos ser amáveis, precisamos ser bondosos, precisamos ter domínio próprio. Precisamos, querido, querido, se você não é pela sua salvação, mas honre a sua salvação, sabe, no sentido daquilo que você consegue fazer. E eu não estou dizendo isso para você falar, eu vou com a força dos meus braços conseguir. Não, querido, não é isso, é pelo Espírito que você consegue. E nessa semana, querido, eu gostaria de verdade de você refletisse sobre isso, pensasse: quem eu sou para as pessoas lá fora? Será que eu sou luz do mundo? Será que eu sou o sal da terra? Será que as pessoas podem olhar para mim e de verdade, isso me impactou? Eu ouvi do pastor Arno, ele falou assim que o amor de Deus se cessou em Jesus. Você sabia disso? Que o amor de Deus, a dona Zida lembra disso, né? O amor de Deus se cessou em Jesus. Sabe por quê? Porque você é a expressão do amor agora. É você que expressa o amor de Deus na terra. O amor de Deus, lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E o amor dele se provou quando ele deu o seu Filho. E aí, através daquilo que Jesus fez na cruz, ele abriu a possibilidade do amor dele se estender a toda a terra, através de nós, como igreja. É através de você que o amor expande, querido. É através de você que o reino se expande. E não é você, querido, é Jesus em ti. É Jesus em você, é através de você. Aquilo que a Bíblia fala que do nosso interior flui rios de água viva, querido. Se você é esse ponto de contato do rio de águas vivas, se é você que flui, se flui de você esse rio que cura, esse rio que liberta, esse rio que transforma, mas você é esse ponto de contato, querido. É desse rio que sai o amor, é desse rio que sai a cura. Porque Jesus te deu essa possibilidade, querido. É só Jesus que fez isso. E é só através dele. Não é nossa força, não é nosso intelecto, não é nossa capacidade. Fique de pé, querido, vamos orar. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e fizesse uma oração simples. E às vezes uma pergunta simples: Jesus, será que eu te conheço? Será que realmente você é esse Jesus cultural, que eu conheço você na cultura? Ou você é o Jesus que eu experimentei, que me amou antes mesmo de eu sair do pecado, antes mesmo de quando eu ainda estava lambuzado do pecado, ainda quando eu estava na pior fase da minha vida? Faça essa oração, querido. Senhor Jesus, muito obrigado.